Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Muito prazer, aos que não me conhecem, eu sou Davidson Oliveira, sou professor de Direito Constitucional aqui do Até Passar e hoje nós estamos aqui com uma proposta muito simples, porém muito importante, que é fazer com que você vá para a prova do MPU tentando acertar o máximo de questões possíveis em Direito Constitucional com o mínimo de tempo. Essa aula vai durar em torno de 1 hora e meia, mas aqui a gente vai ver as questões que vêm caindo com mais frequência pelo CESP e, claro, também abrangendo aí os temas correlatos. Porque o concurseiro ele não pode olhar só pelo retrovisor, ele não pode ver só o que passou, ele tem que ver o para-brisa também, tem que olhar para frente, ver o que é que pode cair. Então a gente vai fazer isso nesse aulão. A gente vai olhar para o retrovisor, vai resolver as questões que foram cobradas recentemente, mas vai olhar para frente, tentando prever aí possíveis questões fora das selecionadas para esse aulão, mas que podem aparecer na tua prova. Então, se elas aparecerem, você vai acertar. Então, sem muita conversa, sem muita delonga, nosso objetivo é acertar questões. Eu costumo brincar em sala de aula que meu objetivo não é fazer vocês entenderem o direito constitucional. Eu brinco que o professor Lênio Streck disse que direito não é fácil, que se direito fosse fácil seria piriguete, e que tem por objetivo despiriguetizar o direito. Mil perdões ao professor Lênio, mas em série de concurso público, meu objetivo é completamente diferente. É piriguetizar o direito, torná-lo fácil para você e que você acerte questões, consiga seu objetivo, consiga a sua aprovação. Então, vamos lá. Primeira questão, que vai dizer o seguinte, acompanha aqui na tela. Os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil incluem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluripartidarismo e a soberania. Bota aqui para mim. A questão é a seguinte. O CESP, nesse ponto, em questões de tribunais, em questões relacionadas a ministérios públicos, não costuma passar da literalidade da Constituição. Então ele vai exigir de você o seguinte, que você conheça o título 1º da Constituição. Título 1º, que traz um gênero cujo nome é Princípios Fundamentais, com 4 espécies. O artigo 1º traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º traz o princípio da separação de poderes. O artigo 3º, os objetivos que a Constituição, que o Brasil pretende perseguir. E 4º, os princípios regentes nas relações internacionais. Em especial, as bancas de concurso, e o CESP, em especial, quer que você conheça os fundamentos, os objetivos e os princípios regentes nas relações internacionais e saiba diferenciá-los entre si. Pois bem, aí os fundamentos da República Federativa do Brasil são soci diva plu, é isso mesmo, soci diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Opa! Então, na assertiva A, na letra A da nossa primeira questão, já peca por dizer que o pluripartidarismo é um princípio fundamental, quando, na verdade, o fundamento não é o pluripartidarismo, e sim o pluralismo político. A letra A está errada. E os objetivos, Davidson, quais são? Você memoriza através do Conga R Pro, que são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e sociais e promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor e por aí vai. Ótimo. Você conhece o soci diva plu, fundamentos do artigo 1º, você conhece o Conga R Pro, os objetivos do artigo 3º e os princípios fundamentais estão em 10 incisos do artigo 4º. Meu Deus, Davidson, eu vou ter que decorar tudo isso. Não, meu irmão, tenha calma. Você vai memorizar os fundamentos, os objetivos e o que não for nenhum nem outro vai ser princípio regente das relações internacionais. Então, vamos para a letra B e ver o que ela diz. A letra B vai dizer na tela
que são princípios fundamentais: a cidadania, verdade, cidadania é um fundamento da República Federativa do Brasil. A promoção do bem de todos, verdade, promover o bem de todos, é do Congar Pro, então é um objetivo, mas o duplo grau de jurisdição não é sequer um princípio constitucional expresso na nossa Constituição. Volta para mim. Existe um bizu, né, que os professores de cursinho costumavam dar, que funcionava do verbo não funciona mais. Se dizia, ei, os objetivos vão ser apresentados na forma de verbos. É construir, é garantir, é promover, é erradicar, é reduzir. Acontece que os examinadores de bancas de concurso descobriram uma propriedade da língua portuguesa que transforma verbos em substantivos. Eles descobriram a substantivação. Então, as questões não vão mostrar para você um verbo no infinitivo. Não vão falar que promover o bem de todos é um objetivo, não. Ele vai dizer que a promoção do bem de todos é um objetivo. Então, não grava só o infinitivo, memoriza o sentido da palavra, porque, do contrário, você vai errar. Então, letra C vai dizer que, na tela, são princípios fundamentais a República, os princípios sensíveis e a prevalência dos direitos humanos. Na verdade, volta para mim, a República não é um princípio. A República é a forma de governo adotada pela nossa Constituição. Os princípios sensíveis, aqueles previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição, não são princípios fundamentais. Eu acabei de dizer que eles são princípios sensíveis, que uma vez descumpridos, dão ensejo à intervenção federal. Mas sim, no final está certo, a prevalência dos direitos humanos é um princípio regente nas relações internacionais. Mas a gente precisa das três, né, corretas. Então, a letra C também não é a nossa resposta. E a letra D vai falar que são princípios fundamentais. Vamos lá, tela. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade é um princípio regente das relações internacionais. A independência nacional, sim, também é um princípio regente das relações internacionais. E a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, que é lá do Soci Diva Plu, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Eis a nossa resposta. E a letra E, Davidson, qual é o erro da letra E? Vai dizer que são princípios fundamentais o desenvolvimento nacional, isso é verdade, né? Garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo. A erradicação da pobreza, sim, a erradicação da pobreza é um objetivo. Mas a inviolabilidade do direito à vida é um direito fundamental. Tá ok? Então, a nossa resposta ficou sendo a letra D. E eu apresento para vocês na sequência um esquema em que a gente coloca lado a lado princípios, objetivos, fundamentos, objetivos e princípios regentes nas relações internacionais. Põe em tua cabeça que princípios fundamentais é um gênero, do que são espécies, os fundamentos, os objetivos, os princípios regentes das relações internacionais e o princípio da separação de poderes. Então, vamos ao esquema. Na tela, vamos lá. Então, são fundamentos da República Federativa do Brasil. É o Soci Diva Plu. É a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Os objetivos, previstos no artigo 3º, através do mnemônico CONGAR-PRO, são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e, por fim, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Os princípios nas relações internacionais previstos no artigo 4º são tarefa de casa, né? Então você vai ler lá, não precisa decorar, mas precisa conhecer se aparecer na prova.
você precisa identificá-los, mas tem por obrigação memorizar os artigos 1º e 3º. Davidson, e esse esquema aí, como é que eu faço para conseguir? Muito simples. Bota o meu nome lá, procura no Facebook, Davidson Oliveira, DAYWSON. Me adiciona, tem um álbum, tem lá fotos e tem um álbum. Esquemas de direito constitucional. Esse esquema e vários outros que eu apresentarei ainda hoje e outros ainda que podem auxiliar os teus estudos, você encontra lá. Ok? Primeira questão, princípios fundamentais, vimos bastante coisa. Se cair, tu vai acertar a questão, tá? Vamos para a segunda. Segunda questão. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Veja bem, a primeira parte da questão está perfeita. De fato, as normas de eficácia plena não exigem elaboração de novas normas que lhe completem sentido, conteúdo ou alcance. Perfeito. Exatamente por essa razão, as normas de eficácia limitada, explica José Afonso da Silva, são de aplicação imediata, direta e integral. Logo, erra a questão no final, ao dizer na tela, né, que sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Na verdade, é direta e integral. Desse modo, a questão está errada porque peca nesse ponto. Aí a gente aproveita esse gancho para falar das outras espécies, né, das normas constitucionais na classificação de José Afonso da Silva. Segundo José Afonso da Silva, as normas podem ser de eficácia plena, de eficácia limitada e de eficácia contida. As normas de eficácia plena, vimos agora há pouco, são aquelas que desde o nascimento da Constituição, elas são completas. Como diria Pontes de Miranda, elas são bastantes em si. Então, desde o momento da sua existência, da sua promulgação, ela consegue produzir todos os seus efeitos, possuindo aplicação direta, imediata e integral. As normas de eficácia contida, por sua vez, possuem aplicação direta, porque desde o momento do surgimento da Constituição, elas entram em vigor e produzem seus efeitos. Todos os seus efeitos são de imediato aplicáveis. Por isso ela é de aplicabilidade direta, imediata, mas elas podem ter o seu âmbito de incidência restrito, reduzido, contido. O exemplo clássico das normas de eficácia contida é aquele do artigo 5º, inciso 13, segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às normas que a lei estabelecer. Então, o que é que ela está dizendo? Olha, a priori, a princípio, todo mundo pode exercer qualquer profissão. Mas, a partir do momento que a lei estabelece condições, você deve atingi-las. Ou seja, no momento que ela começa, que ela entra em vigor, ela tem uma aplicação, um âmbito de incidência amplíssimo, mas ela pode ser reduzida. É por isso que Michel Temer chama as normas de eficácia contida de norma de eficácia redutível. Perfeito, não? Pois é, esse é o exemplo. Então, normas de eficácia contida são normas, por assim dizer, de eficácia plena, mas que trazem em si a possibilidade de terem seu âmbito de aplicação reduzido. É por isso que a gente diz que a norma de eficácia contida tem aplicação direta, imediata, mas não integral. Por quê? Porque pode ser reduzida. Por fim, existem as normas de eficácia limitada, que são aquelas que precisam de uma norma regulamentadora para produzir seus plenos efeitos, para produzir todos os seus efeitos. Percebam que eu grifei que para produzir seus plenos efeitos, para produzir todos os seus efeitos. Uma questão que diga para você que uma norma de eficácia limitada não produz qualquer efeito até o surgimento de uma norma regulamentadora está errada. Porque toda norma de eficácia limitada, inclusive as normas programáticas, porque, lembre-se, as normas programáticas são espécies de normas de eficácia limitada. Então, tudo que eu falar sobre normas de eficácia limitada se aplica a normas programáticas.
ponto específico do programa do MPU em Direito Constitucional, aparece lá, normas programáticas. Muito possivelmente vai cair domingo na tua prova. Presta atenção. As normas programáticas, elas estabelecem programas, diretrizes, objetivos a serem alcançados pelo poder público. Embora de imediato elas não produzam todos os seus efeitos, elas têm a chamada eficácia negativa, que se desdobra em duas. A chamada eficácia paralisante e a segunda, a eficácia impeditiva. A eficácia paralisante paralisa as normas infraconstitucionais anteriores à promulgação de tal norma que com elas sejam contrárias. Então, a Constituição vai dizer que o salário mínimo atenderá às necessidades do trabalhador e sua família. É uma norma programática, mas digamos que existe uma lei anterior à Constituição que dizia que o salário mínimo deve atender apenas às necessidades do trabalhador. Essa lei estaria revogada por não ter sido recepcionada pela Constituição. Opa! É uma norma programática? Mas já produziu efeito. Que efeito? O paralisante. Do mesmo modo, a norma programática também tem efeito para frente. É o efeito impeditivo. Significa que uma norma posterior à Constituição, posterior à existência dessa norma, que lhe diga algo em contrário, será declarada inconstitucional. É o efeito impeditivo da norma programática. Para você, meu colega de curso, bacharel em Direito, é o mesmo que dizer, as normas programáticas, dentre outras coisas, também servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Pronto, fica aí esse resumo de classificação das normas constitucionais de acordo com a classificação de José Afonso da Silva. Dá uma olhada em normas programáticas, muito provavelmente vai cair. Inclusive, em questão recente, o SESP fixou o entendimento, deu como certo uma questão que dizia que a norma programática, como norma constitucional que vincula o comportamento dos poderes públicos. Então, sempre existiu uma certa controvérsia na doutrina sobre o caráter vinculante das normas programáticas, mas o SESP bateu o pé, fixou o entendimento de que normas programáticas vinculam o poder público. Então, dizer diferente disso é errado, principalmente depois dessa questão dada como certa pelo SESP. Ok? Acabamos a segunda questão. Vamos à seguinte. Terceira questão. Redação simples, simplíssima. O polo passivo do mandado de junção jamais poderá ser ocupado por particular. O que é um mandado de junção? É uma ação constitucional que visa corrigir, que visa remediar uma omissão inconstitucional. Significa que uma norma, pelo fato de não existir, está impedindo o exercício do direito fundamental relacionado à cidadania, à soberania e à nacionalidade. E o modo pelo qual o Constituinte resolveu remediar essa omissão constitucional foi o mandado de injunção. Pois bem, como o mandado de injunção visa a remediar uma inércia do poder público, uma inércia em não elaborar uma norma que faça com que o particular exerça o seu direito, ela não pode ser impetrada contra um particular. Um particular não pode ser sujeito passivo de um mandado de injunção. E o STF já decidiu isso no seguinte contexto. O artigo 7º, inciso 1º, prevê a proteção contra a dispensa arbitrária do trabalhador por meio de lei complementar que estabelecerá uma indenização. Acontece que essa lei complementar não existe. E foi impetrado o mandado de injunção contra o Congresso Nacional em litisconsórcio com um particular. O raciocínio foi o seguinte: olha, se eu, empregado, preciso dessa lei para exercer o meu direito previsto no artigo 7º, inciso 1º, e o empregador vai ser obrigado a cumprir, de logo eu já vou colocá-lo junto com o poder público no polo passivo. E aí, o STF fixou esse entendimento que está estampado na questão, segundo o qual o polo passivo do mandado de injunção jamais poderá ser ocupado por particular, nem sequer como um litisconsorte passivo. Ok? Então, fixa isso
esse é o entendimento do STF, particular não pode ser polo passivo do mandado de junção. Lembra também que o mandado de junção visa a resguardar, a assegurar o direito de edição de uma norma regulamentadora, não de uma lei. A lei é algo mais restrito do que uma norma regulamentadora. Então, essa norma regulamentadora pode ser um regimento interno do tribunal, pode ser um decreto do Poder Executivo, ou pode ser uma lei. Então, o sentido é amplíssimo. Tá ok? Então, vamos à questão seguinte. A questão é verdadeiríssima. Vamos para a questão 4. Na tela, pessoal, aí, questão 4, vai dizer o seguinte. Os cargos de Ministro de Estado da Defesa e de Ministro de Estado das Relações Exteriores são privativos de brasileiros natos. Veja bem, de fato, o cargo de Ministro de Estado da Defesa é privativo de brasileiro nato, mas o cargo de Ministro de Estado das Relações Exteriores não. O rol de cargos privativos de brasileiros natos está inscrito lá no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Por isso essa questão está errada, essa questão está falsa. E agora, volta para mim. Como eu disse para vocês, eu poderia me limitar a resolver essa questão, dizer que o gabarito é errado pelas razões que eu já expliquei. Mas eu quero mais. Eu quero que, se cair qualquer hipótese de diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados, você conheça. Pois bem, o artigo 12, de indispensável leitura para você, vai trazer lá, nos incisos 1º e 2º, as hipóteses de aquisição da nacionalidade brasileira. Vai dizer quem é brasileiro nato e como se adquirir a nacionalidade secundária, como se naturalizar. No parágrafo 1º, ela vai tratar a constituição dos portugueses equiparados. Mas agora chega a parte que me interessa. O parágrafo 2º do artigo 12 vai dizer: a lei não estabelecerá distinções entre brasileiros natos e naturalizados, salvo os casos previstos nessa Constituição. Pois bem, a lei não poderá fazer isso. A Constituição pode e o fez em 5 situações. Tanto é que no parágrafo seguinte, ela já traz os cargos privativos de brasileiros natos. Mas eu vou seguir a ordem em que a Constituição diferenciou brasileiros natos e naturalizados. 5 são as situações de diferenciações criadas pela própria Constituição, porque só ela poderia ter feito isso. A primeira concerne a extradição. A segunda é referente aos cargos privativos de brasileiros natos. A terceira é sobre as hipóteses de perda da nacionalidade. A quarta se refere a ocupar cargo lá no Conselho da República, ocupar função no Conselho da República. E a terceira, prevista no artigo 222, fala da propriedade de empresas jornalísticas. Eita, são 5, é muita coisa. Mas vamos ver cada uma delas. Primeiro, extradição. No artigo 5º, inciso 51, a Constituição vai dizer que o brasileiro nato nunca ele nunca poderá ser extraditado. Mas o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em 2 hipóteses. Em caso de crime comum praticado antes da naturalização. E 2, em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes na forma da lei. Um parênteses. O STF disse que essa segunda hipótese é uma norma de eficácia limitada e que, para que um brasileiro naturalizado seja extraditado por envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário que haja uma lei dizendo como é que se comprova, como é que resta comprovado esse tráfico ilícito de entorpecentes. Ótimo. Primeira diferenciação já explicada. Segunda, os cargos privativos de brasileiro nato. Está lá no artigo 12, parágrafo 3º, em 7 incisos. 7? Tem que decorar isso tudinho? Tem que decorar. Quais são os casos? Presidente da República e vice, ministro do STF,
presidente da Câmara, presidente do Senado, da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Mas, Davidson, é muita coisa. Como é que eu decoro isso? Aí, criou-se um bizu. Diz, coloca no teu mp3.com. Hã? Como é que é isso? Vem pra cá, vem pra tela que eu te mostro. Não se importa, eu estou aqui procurando. Tudo bem, vou colocar nesse slide mesmo. Então, as hipóteses são o mp3.com. Como é que é isso, Deus? M de ministro do STF. É ministro do STF. É qualquer ministro do STF. Não é só o presidente não, viu? Porque as hipóteses de presidente estão aqui no MP3. Porque são cargos privativos de brasileiro nato. O de presidente da República e vice. O de presidente da Câmara de Deputados. O de presidente do Senado Federal. Aí vem o CON, né? Que é da carreira diplomática. O de oficial das Forças Armadas e o M, que é do objeto da nossa questão, que é o de ministro de Estado da Defesa. E só ministro de Estado da Defesa, dentre os cargos de ministro, é cargo privativo de brasileiro nato. Agora volta aqui para mim. Então, o mp3.com ficou na tua cabeça porque cai muito. Memoriza. Mas essa foi apenas a terceira hipótese de diferenciação entre brasileiros natos e naturalizados. Eu quero falar de mais duas ainda. A próxima está logo embaixo, na tua Constituição. Dá uma olhada. Artigo 12, parágrafo 4º. Existem duas hipóteses, duas situações de perda da nacionalidade brasileira. A primeira é a chamada perda-sanção, em que se perde a condição de brasileiro por praticar ato nocivo ao interesse nacional. E vai se perder isso por uma sentença judicial transitada em julgado. A segunda é a chamada perda-mudança, que estabelece como regra que quem adquirir outra nacionalidade perderá a nacionalidade brasileira. Então existem duas formas de se perder a nacionalidade, a perda-sanção e a perda-mudança. E qual é a diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado? O brasileiro naturalizado pode perder das duas formas. Ele pode sofrer a perda-sanção e pode sofrer a perda-mudança. O brasileiro nato só pode sofrer a perda-mudança. Ele não pode perder a nacionalidade por ato nocivo ao interesse nacional. Ok? Quarta hipótese de diferenciação é explicada. E a quinta e última. Mentira, isso não era a quinta, né? Isso era a terceira, falta a quarta e a quinta. A quarta, 6 brasileiros natos irão compor o Conselho da República. 6 brasileiros natos, 6 cidadãos brasileiros natos, na forma do artigo 84, inciso 7º da Constituição. Ou seja, brasileiro naturalizado não pode exercer essa função. E, por fim, o artigo 222 vai dizer que só poderão possuir, ter a propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão sonora ou de sons e imagens o brasileiro nato, ou o naturalizado há mais de 10 anos. Então, nato só precisa ser brasileiro nato, nada mais. O brasileiro naturalizado precisa ostentar tal condição há pelo menos 10 anos para poder possuir uma empresa jornalística. Essa é a disposição do artigo 222. Essas foram as 5 hipóteses que eu prometi passar para vocês, em que a própria Constituição, porque só ela poderia fazer isso, diferencia brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Tá ok? Ficamos por essa questão. Vamos para a seguinte, quinta questão. Na tela. Vai dizer o seguinte: no que concerne à organização do Estado brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. Os municípios detêm a denominada competência legislativa suplementar, podendo, portanto, suplementar no que couber
tanto a legislação federal quanto a legislação estadual. Volta para mim de cara. Essa já é a nossa resposta. Por quê? Porque o artigo 30, inciso 2º da Constituição, prevê essa competência aos municípios. Os municípios podem, de fato, suplementar tanto a legislação federal quanto a legislação estadual. Tá ok? Letra A é a nossa resposta. Vamos ver o desacerto, os erros das questões seguintes. A letra B, C, D e E. Letra B vai dizer o seguinte: o Distrito Federal, bem como os territórios, não podem ser divididos em municípios. O Distrito Federal, de fato, não pode ser dividido em municípios. É vedada essa divisão pelo artigo 32 da Constituição. Mas os territórios podem. O artigo 33 vai dizer que é permitida a divisão do território em municípios. Por isso está errada essa questão. E a letra C? É terminantemente vedado aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre matérias inseridas no âmbito da competência legislativa privativa da União. Não é terminantemente vedado. Por quê? Porque existe a chamada competência delegada, aquela prevista no parágrafo único do artigo 22, que diz que algumas matérias daquelas arroladas no artigo 22, podem ter partes dela delegadas, partes específicas, delegadas por meio de lei complementar a estados e, entende-se implicitamente também, aos distritos federais, para que eles possam legislar sobre matérias específicas. Então não é terminantemente proibido. Inclusive, é explicitamente autorizado pelo artigo 22, parágrafo único da Constituição. E a gente pega esse gancho para conversar um pouquinho sobre as competências que estão enumeradas na nossa Constituição. Acompanha na tela. As competências podem ser de duas ordens. Elas podem ser administrativas ou legislativas, pelo menos as que interessam ao estudo do direito constitucional. As competências tributárias são analisadas pelo próprio direito tributário. As competências administrativas são, por natureza, exclusivas. Por que exclusivas? Porque, como diz José Afonso da Silva, elas se exercem com a exclusão de todos os outros entes da federação. Então, as competências previstas no artigo 21, a União, são somente delas. Ou seja, a principal característica das competências administrativas exclusivas é a indelegabilidade, é o fato de elas serem de natureza indelegável. Por sua vez, as competências legislativas recebem o nome de privativas. Por quê? Porque elas trazem em si a possibilidade que eu falei agora há pouco para vocês, a possibilidade de serem delegadas por lei complementar a estados e ao Distrito Federal. A isso dá-se o nome de competência delegada, está prevista no artigo 22, parágrafo único. Mas a competência administrativa, ela não é só a exclusiva. Existe também no artigo 23 a chamada competência comum, que é a competência que é dada à União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, a todos os entes da federação. Significa que ela está marcada pela característica da cooperação, porque pode ser exercida justamente por todos os entes. A competência legislativa também tem uma espécie de condomínio, é o chamado condomínio legislativo, é a competência concorrente prevista lá no artigo 24. A competência concorrente vai dizer que as normas gerais devem ser heritadas pela União, enquanto as normas específicas serão heritadas por estados e Distrito Federal. Acontece que, no caso de omissão da União, a competência plena será dada para que estados e Distrito Federal legislem para atender às suas especificidades. Veja bem, agora volta aqui para mim.
Quando a gente fala de competência concorrente, a gente fala de competência concorrente divide, né, a competência para editar normas gerais, vocês viram da União, para editar normas específicas dos estados e do DF. Se a União edita a norma geral e o estado suplementa, dá-se o nome aí de competência suplementar, complementar. Contudo, se ela fica inerte, se ela não legisla, o estado detém a competência plena, que também recebe o nome de competência suplementar supletiva. Então essa é a diferença, é a grande diferença para a competência suplementar dos municípios. Eles nunca exercerão a competência plena. Veja que a competência concorrente ela é dada para estados e DF, aos municípios não. Então detém a competência concorrente União, estados, Distrito Federal e municípios. Opa, União, estados e Distrito Federal. Municípios não. Municípios não. Mas, Davidson, então significa dizer que quando a União fica inerte, aí os estados têm a competência legislativa plena, a União perde essa competência? Não. Porque as competências são inderrogáveis, elas não se prorrogam, elas não se substituem, elas não são dadas a outros porque não foram exercidas. Quando a União quiser, achar conveniente, ela vai exercitar essa competência para a edição das normas gerais. E as normas gerais, que foram editadas pelos estados, terão a sua eficácia suspensa no que for contrário às normas gerais editadas pela União. Elas não serão revogadas, elas terão sua eficácia suspensa. É o que diz o artigo 24, parágrafo 4º. Ok? Então, de posse disso, a gente passa para a letra D. Vamos embora. O DF, bem como... Isso aí a gente já viu, né? A letra C, a gente acabou de ver no quadro que existe a chamada competência delegada. Da letra C está errada ao dizer que é terminantemente vedada a estados e DF legislar sobre matérias inseridas no âmbito da competência legislativa privativa. Acabamos de demonstrar por A mais B que a letra C está errada. E a letra D? Vai dizer que a União pode estabelecer juros favorecidos para o financiamento de atividades consideradas prioritárias nas regiões administrativas por ela criadas, mas não pode conferir isenções de tributos, até mesmo dos federais. Vê, isso está previsto lá no artigo 43. Não exatamente dessa forma, essa questão está errada. E teria que estar, né? A nossa resposta foi letra A. Mas o que acontece? A União pode criar regiões administrativas, e assim o fez. Teve Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E com o fim de atender um objetivo daqueles que nós já vimos hoje. Existe um objetivo que é reduzir as desigualdades regionais. Opa! Com o objetivo também constitucional de reduzir as desigualdades regionais, a União pode conceder incentivos, adiamentos e até isenções de tributos. Mas calma, ela só pode conceder isenções de tributos federais, porque aqui vale aquela máxima do conhecimento jurídico. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. A União não pode estabelecer isenções para tributos estaduais, para tributos municipais, não. Ela só pode estabelecer isenções de seus próprios tributos. Por isso a questão está errada, diz que ela não pode, nem mesmo dos tributos federais, conceder isenções. Não cai muito esse artigo, mas apareceu, pode cair de novo. Dê uma lida lá no artigo 43 da Constituição, tá ok? Letra E. As regiões metropolitanas que podem ser criadas pelos Estados-membros são dotadas de personalidade jurídica e administração próprias. Os estados, meus amigos, não detêm a chamada competência numerada. Você não vai encontrar um rol na Constituição dizendo compete aos estados, 2 pontos. Não. A Constituição diz no artigo 25, parágrafo 1º, que compete aos estados aquilo que não lhe for vedado por esta Constituição. É dizer, a competência que não foi enumerada a Estado para a União, a competência Estado-membro que não foi dada aos municípios, essas competências são suas. Vê que legal! Agora, se você quiser exercitar uma competência e ao ler a Constituição, você perceber
que ela é da União, o que ela é dos municípios, meu amigo, aí você não pode. Você ficou com resíduo, você ficou com o que sobra, você ficou com o resto, você ficou com a competência residual, você ficou com a competência remanescente. Essa é a regra. A União detém uma competência legislativa enumerada no artigo 21. Os municípios detêm uma competência legislativa indicativa, artigo 30, inciso 1. Inciso 1º, quando a Constituição diz: cabe ao município legislar sobre assunto do interesse local. Os estados não. Os estados detêm competência remanescente. E o Distrito Federal tem competência para legislar sobre o assunto, sobre as matérias que foram reservadas a estados e municípios. Por quê? Porque o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Aí ele ficou com as duas. Ótimo. Mas, Davidson, quer dizer que não existe exceção alguma à competência remanescente do Estado. É dizer, nenhuma competência foi enumerada para a Constituição. Veja bem. O artigo 25, parágrafo 1º, vai dizer que essa competência é remanescente. Mas o próprio parágrafo 2º já traz uma exceção. Vai dizer: compete aos estados explorar diretamente ou mediante concessão o serviço local de gás canalizado, sendo vedada a edição de medida provisória para tal fim. Eita! Então ele pode estar expresso, é uma exceção à competência remanescente. Acertasse. Uma exceção à competência remanescente. Foi uma competência que foi enumerada. Que beleza, tem mais? Tem. Lê o próximo parágrafo aí na tua Constituição. 25, parágrafo 4º. Quarto não existe, né? É o 3º, que vai dizer que os estados, mais ou menos diz isso, né? Os estados podem instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, desde que eu faça por lei complementar e continua. Eita! Então tem mais uma competência aí, uma competência legislativa dos estados, ó, criar aglomerações urbanas, micro-regiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Eita, mais uma competência enumerada. Eu duvido, Deus, que tu diga mais uma. Eu digo, artigo 18, parágrafo 4º. Trata da criação, subdivisão e desmembramento de municípios. Vai dizer que precisa de um plebiscito, de uma lei complementar estipulando prazo, uma lei complementar federal estipulando prazo, mas vai dizer também que essa criação, subdivisão vai se aperfeiçoar, vai se completar por meio de uma lei estadual. Eita, é uma lei do Estado, é uma competência legislativa estadual expressa. São essas, meu amigo, minha amiga, essas 3 exceções à competência remanescente do Estado. Então, a regra, o Estado tem competência remanescente. Existem exceções, existem essas que eu falei para vocês. Então, tá ok? A letra E, voltando para ela, diz que as regiões metropolitanas podem ser criadas pelos Estados-membros. Sim, elas podem, mas elas não são dotadas de personalidade jurídica e administração próprias. Elas servem apenas para facilitar a administração de regiões comuns, com necessidades parecidas, né? Então, elas são unidas numa região administrativa para fins estratégicos. Elas não possuem personalidade jurídica. Tá ok? Então, até a próxima questão. Vamos lá? 6ª questão, que vai dizer o seguinte: caso o DF institua, mediante lei, determinada gratificação para os servidores das suas polícias civil e militar e do seu corpo de bombeiro militar, tal norma legal, segundo o entendimento do STF, será constitucionalmente correta, já que a disposição sobre a referida matéria constitui uma das competências do DF. Então, me acompanha aqui na tela. A questão, meus amigos, está dizendo o seguinte: o Estado editou uma lei sobre servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Aí pergunta, essa norma, segundo o entendimento do STF, está constitucionalmente correta? Essa é a pergunta. Volta para mim que eu te explico isso aí direitinho. A doutrina diz que o Distrito Federal tem a sua autonomia parcialmente
tutelada pela União. Por que diz isso? Porque quando o artigo 32 vai dizer que compete ao Distrito Federal todas as competências dos estados e dos municípios, a gente tem que entender a Constituição em seu conjunto. Significa dizer o seguinte: quase todas as normas, quase todas as competências dos estados serão também do Distrito Federal, mas nem todas. Por quê? Porque a Constituição Opa, volta, né? Engasguei. A Constituição, no artigo 21, incisos 12 e 13, estabelece exceções. Ela vai dizer que a União, e não o Distrito Federal, a União competirá legislar sobre e organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, o Ministério Público e o Poder Judiciário do Distrito Federal. Eita, então existem 5 instituições dentro do Distrito Federal que não são de sua competência organizar e manter. Então, nesse ponto, o Distrito Federal se diferencia dos estados. Aí os alunos costumam me perguntar: professor, todas as competências dos estados foram conferidas também ao Distrito Federal? Não, porque tem essas 5 que eu acabei de mencionar a vocês que compete, que no âmbito dos estados compete aos estados, mas no Distrito Federal compete à União. Então, como essa competência é da União, o governador não pode editar uma lei instituindo gratificação sobre os servidores públicos. Por quê? Porque quem paga, quem organiza, quem legisla, quem mantém é a União. Então, a competência para dar início a um projeto de lei sobre essa matéria de que trata a questão é do presidente da República e não do governador do estado. É por isso que essa questão está errada, porque ela diz que é constitucionalmente correta essa lei editada pelo Distrito Federal. Essa lei deveria ter sido editada pela União. Por isso, essa questão está falsa. Outra coisa, se você está com a Constituição desatualizada, tome cuidado, porque a emenda 69, a emenda constitucional 69 de 2012, retirou da competência da União a Defensoria Pública do Distrito Federal e passou para o próprio Distrito Federal. O que é que eu estou dizendo? Eu listei para vocês 5 exceções, porque nós estamos em maio de 2013. Se eu tivesse dado essa aula um ano atrás, eu listaria 6 exceções, porque antigamente, até a emenda 69 de 2012, a Defensoria Pública do Distrito Federal também era organizada e mantida pela União. Isso não acontece mais, porque quem organiza e mantém a Defensoria Pública do Distrito Federal é o próprio Distrito Federal, a partir da emenda constitucional 69. Então, fica ligado, vamos para a próxima questão. 7ª questão. A Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de técnico administrativo, desde que haja compatibilidade de horários e seja observado o teto constitucional da remuneração do serviço público. Essa questão está errada por 2 motivos. Primeiro, não existe uma hipótese de acumulação remunerada de 2 cargos de natureza técnica ou científica. Então, já estaria errado aí. Segundo, Shakespeare já nos ensinou: o nome que se dá à rosa não muda o cheiro que ela tem. O nome que se dá à coisa não muda a natureza que ela possui. Então não é porque eu chamo um cargo de técnico que ele vai ter natureza técnica ou científica. O cargo de biólogo, por exemplo, é um cargo de natureza científica, embora o nome não seja científico biólogo. Não é. O cargo de técnico administrativo não é um cargo de natureza técnica ou científica. Então, também por isso, essa questão está errada. A Constituição prevê 3 hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos. Onde é que está isso, Davidson? Para acompanhar aqui na minha Constituição, artigo 37, inciso 16. Quais são os casos? Primeiro,
2 cargos de professor. Por quê? Coitado, o bichinho ganha tão pouco no Brasil. Aí não adianta, se ele trabalhar em um lugar só, não vai dar para viver. Então, professor, você pode trabalhar em 2 cargos públicos. Tudo bem, tem que juntar um dinheirinho. Para viver razoavelmente, tem que trabalhar um bocado, coitado do professor no Brasil ainda hoje. Segunda hipótese, o cargo de professor, cargo de natureza técnica ou científica. Então, um camarada é professor em uma instituição e desenvolve um cargo de natureza científica em outra. Pode. E o terceiro, 2 cargos privativos da área de saúde com profissões devidamente regulamentadas. Ótimo. Então, essas são as 3 hipóteses que você consegue ver aí na tela. Dá uma olhada. Estou dizendo para vocês que as hipóteses de acumulação estão no artigo 37, inciso 16 da Constituição. E quais são as hipóteses, Davidson? É a de professor, de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro cargo de natureza técnica ou científica e o de 2 cargos de profissional da saúde com profissões devidamente regulamentadas. Tá ok? Essas são as hipóteses de acumulação de cargos públicos. Pode voltar para mim. Com relação ainda a essa parte de cargos públicos, eu não queria passar por esse aulão sem falar sobre um assunto que cai muito em concurso público. É o artigo 38. Cai muito, é. E o bom de dar essa aula, esse assunto, é que tu pode acertar uma questão de constitucional, na prova de constitucional, ou uma questão na prova de administrativa. Então, por que não falar, né? O artigo 38 trata do servidor público em exercício de mandato eletivo. E vai dizer o seguinte: se um servidor é eleito para um cargo eletivo, 3 situações poderão ser abertas. Primeira, se ele foi eleito para um cargo federal, estadual ou distrital, ele obrigatoriamente vai afastar-se do seu cargo público e receber a remuneração do cargo eletivo. A segunda hipótese, ele foi eleito prefeito de um município. Aí ele vai afastar-se do cargo público efetivo, mas poderá optar pela remuneração. Ou ele recebe como prefeito, ou ele recebe como analista judiciário, por exemplo. Alguns analistas judiciários recebem mais do que alguns prefeitos, então ele poderia optar. E por fim, o terceiro caso é de vereador. O caso do vereador é o mais bonito que existe. Por quê? Porque uma vez eleito vereador, ele pode acumular os 2 cargos, o cargo público efetivo e o cargo eletivo de vereador, se houver compatibilidade de horários e, claro, por consequência, a respectiva remuneração. Mas, se ele não possuir essa compatibilidade de horários, vai se aplicar a regra do prefeito, ou seja, ele se afasta do cargo público efetivo e opta pela remuneração. Em todos os casos que exija afastamento, vai ser contado o tempo de serviço como se no exercício do cargo efetivo ele estivesse, salvo para efeito de promoção por merecimento. Afinal de contas, qual merecimento tem aquele que não está trabalhando, né? E, para efeito de benefício previdenciário, também vai contar como se no exercício do cargo efetivo ele estivesse. Tudo que eu disse está lá no artigo 38. Dá uma lida, tá ok? Então, vamos para a 8ª questão. A Constituição Federal autoriza o presidente da República a delegar ao Advogado-Geral da União o envio de mensagem e de plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. O artigo 84 da Constituição prevê as competências, as atribuições do presidente da República. Aí você faz uma primeira pergunta.
Davidson, essas competências podem ser delegadas? Eu digo, algumas podem. Então, a primeira pergunta tua foi respondida. A segunda, quais são as competências que podem ser delegadas? Eu vou te dizer, aí dos incisos 6, 12 e 25, primeira parte. A quem, Davidson, essas competências podem ser delegadas? Ao advogado-geral da União, ao Procurador-Geral da República e aos ministros de Estado. Em resumo, o presidente da República pode delegar ao Advogado-Geral da União, ao Procurador-Geral da República e aos ministros de Estado as funções de, vou enumerar, inciso 6, editar decreto autônomo, que é a hipótese prevista no inciso 6. No inciso 6º, e o que é esse decreto autônomo? É aquele que diz que o presidente da República pode, por decreto autônomo, organizar a administração pública, desde que isso não implique extinção de órgãos ou aumento de despesas. Nem criação, nem extinção de órgãos, nem tampouco aumento de despesas. Ele pode fazer isso. E a outra é, ele pode extinguir cargos públicos quando vagos. Então, essas duas hipóteses estão lá no inciso 6º, e a doutrina chama isso de decreto autônomo. Ela pode ser delegada ao PGR, ao AGU e aos ministros de Estado. O inciso 12 vai dizer que o presidente da República pode conceder indultos e comutar penas. Essa competência também pode ser delegada. E o inciso 25 vai dizer que é atribuição do presidente da República prover e extinguir cargos públicos na forma da lei. Mas a delegação é só da primeira parte, que é prover cargos públicos na forma da lei. E a doutrina e a jurisprudência entendem que é prover e desprover. Ele pode nomear, pode delegar a função de nomear e, por consequência, também de exonerar ou demitir servidor público na forma da lei. Essas são as hipóteses de delegação das funções do presidente da República. E o próprio SESP, numa prova do ano passado, para agente da Polícia Federal, disse: as competências, as atribuições do presidente da República são de natureza personalíssima, razão pela qual não podem ser delegadas. Podem sim, ao AGU, ao PGR e aos ministros de Estado, aquelas competências que eu acabei de dizer para vocês, 6, 12 e 25, primeira parte. Mas nenhuma dessas competências está nessa questão. Vê o que a questão fala. Delegar ao AGU o envio de mensagem de plano de governo ao Congresso Nacional. Não. Essa competência é do presidente da República, mas essa competência é indelegável. Por isso, a questão de número 8 está errada. Questão do número 9, gente. Vamos lá. É admissível a emenda à Constituição Federal de 1988, mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, desde que haja manifestação em cada uma delas da maioria relativa de seus membros. Verdadeiríssima questão. A questão trata da iniciativa para deflagrar o processo de emenda à Constituição. E os legitimados, para tanto, estão lá no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Essa legitimação tratada pela questão é a do inciso 3º. Então, quem são os legitimados para dar início a uma PEC, né? A uma proposta de emenda à Constituição? O presidente da República, 1/3 no mínimo da Câmara dos Deputados, 1/3 no mínimo do Senado Federal. E essa hipótese, mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ótimo. Só que o processo de emenda à Constituição não tem só a fase de iniciativa. Ele tem a fase constitutiva e a fase complementar. Eu não vou me limitar aqui a falar apenas da fase de iniciativa. Vamos falar de todo o processo de emenda à Constituição. Eu lembro de uma história que eu vi ainda na faculdade, ouvi do professor Ivo Dantas, numa palestra, que ele dizia o seguinte: certa feita, uma senhora, esposa de um marido rico,
chegou ao consultório do seu cirurgião plástico e disse: doutor, eu queria fazer umas reformas no meu corpo. Gostaria de colocar implante no cabelo, gostaria de colocar silicone, botox nas minhas maçãzinhas. Mas, doutor, pelo amor de Deus, peço que o senhor mexa em qualquer coisa no meu corpo, mas não mexa no meu culotezinho, na minha gordurinha, porque o meu marido odeia. Ou melhor, o meu marido adora esse meu culotezinho. Ótimo! Combinaram dia, hora, local e preço para realizar a operação plástica. E foi feito. Mas o que é que tem a ver? É que nesse exemplo, essa senhora é a Constituição Federal. Quem pode dar a iniciativa era o cirurgião plástico. O procedimento, dia, hora, local e preço. E o culotezinho, o que é que era? Eram as cláusulas pétreas. As que não podem ser modificadas. É o núcleo, é o intangível da Constituição, segundo alguns doutrinadores. Mas, claro, na tua prova não vai cair que o culote é imutável, não. Não vai cair isso. Então, a gente precisa saber, em termos jurídicos, como é que isso funciona. Então, vamos lá. Vamos ver um esqueminha aqui em que eu trago todo o procedimento de emenda à Constituição. Porque falar em emenda à Constituição é falar em limitações ao poder de reforma. E as limitações ao poder de reforma são expressas ou implícitas. As expressas vão dizer respeito ao procedimento, né? As limitações formais, que é a mesma coisa, as limitações circunstanciais e as limitações materiais. Percebam que eu não falei em limitações temporais, porque não existem limitações temporais para a reforma da Constituição. Não existem. As limitações são formais, materiais e circunstanciais. Então, vamos dar uma olhada em cada uma delas no esquema seguinte. Vamos lá? Vamos na tela? Vamos falar das limitações ao poder de reforma. As limitações, meus amigos, elas podem ser expressas ou elas podem ser implícitas. As implícitas, como são duas, eu vou falar logo quais são.